Então, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos então ao nosso podcast Micronatural. Esse é o nosso 5º episódio. Eu sou Darlan Fernandes, tá bom? E geralmente nos nossos podcasts, nos sábados pela manhã, a gente trata de diversos assuntos sobre naturalidade das sobrancelhas. Eu trago treinamentos, eu trago demonstrações, eu trago tramas. Aí vai ajustar aqui pra mim, tá? Tramas, e a gente consegue aprofundar um pouco mais em nossos resultados. Hoje, especificamente, o tema desse podcast é sobre transição. E eu escolhi uma trama, que é uma trama bem difícil de ser feita, tá? Que é a trama down, aquela trama onde todos os fiozinhos, eles são voltados para baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Todos os fiozinhos da sobrancelha, quando chega aqui, ó, ele já começa a cair, tá? Nesse direcionamento. Então aqui ela começa de um direcionamento e de repente ela vai ter que curvar. Esse ponto aqui é o que eu vou mostrar para vocês nessa live de hoje, como fazer isso daqui. E eu inclusive separei 3 tipos de trama down. Ela é, como eu falei, são os fios voltados para baixo, mas ela pode ter de diversas formas, tá? E hoje eu vou mostrar a mais comum. Depois eu vou mostrar uma onde o início começa e de repente ela começa a cair, ou seja, aqui eu já vou ter que fazer uma transição para de repente ela cair. E aqui eu vou fazer uma transição onde ela sobe, depois ela desce, e aqui nessa descida ela continua aqui e aí ela sobe de novo. Então você está descendo esses fios aqui, é extremamente delicado. E com esse tipo de trama, desse tipo de transição, vocês sabendo aplicar e entendendo a visão que eu quero que vocês entendam, vocês vão conseguir aplicar isso também para todos os tipos de sobrancelhas. Isso daqui, inclusive, esse conteúdo de transição aqui é uma coisa que as pessoas não falam muito porque elas também não sabem fazer muito isso, tá? Por exemplo, lembra que eu gosto muito de falar que muita gente, a maioria dos profissionais, faz os fiozinhos todos para cima, eles costumam subir tanto aqui, e na hora de fazer a transição, por exemplo, desse exemplo aqui, se ela tem uma sobrancelha desse jeito aqui, na hora de fazer essa transição, ela se perde, então acaba que os fios vão ficar cruzados aqui. E o conceito de naturalidade, né, para quem já está aqui me acompanhando, sabe que eu falo muito de naturalidade, é o quê? É aquele procedimento onde eu vou fazer aqueles fios e eles vão ficar imperceptíveis. Eu vou corrigir a sobrancelha do cliente, eu vou levantar o olhar do cliente, eu vou realçar aquele olhar, mas de forma que fique imperceptível traços do procedimento. Tá bom? Isso tanto no início, no meio, no ponto alto, no final, porque a maioria dos profissionais sabe fazer esse meio aqui extremamente discreto, realmente, bem naturalzinho o meio. Mas você olha para o início, você olha para o ponto alto e você olha para a cauda, você vê que falta muito. Tem muita gente que não dá importância para isso. Mas quem me acompanha aqui, eu queria muito que vocês captassem essa ideia de que naturalidade é aquele... Você olha para a pessoa, gente, e você vê, nossa, que sobrancelha linda. E ela pode estar lá, deve estar com um procedimento incrível, mas você não sabe, ninguém percebe que foi feito nada, tá bom? É importante nós entendermos sobre essa questão da transição para que a gente consiga alcançar naturalidade. E quando eu falo de naturalidade, é importante termos naturalidade em todo o corpo da sobrancelha. No início, se eu preciso construir uma base, se eu preciso construir um ponto alto, então isso agrega benefícios aos resultados de vocês. Então vocês que estão aqui, tá? Vocês são beneficiados porque são poucas as pessoas que têm essa visão. E sabe o que é pior? Muitos profissionais que já são bons profissionais, excelentes profissionais, mas sabe aquela questão de que eu gosto muito disso, né? Eu treino constantemente, eu gosto de treinar muito, eu partilho os treinos com vocês aqui. Mas sabe aquela coisa de o pessoal chega num nível que acha que não precisa treinar mais, não precisa aprender mais? O trabalho está lindo. Se você faz um design lindo e você preenche aquele design, ele vai ficar lindo, vai ficar incrível. E tá? Eu não estou falando nada disso. Só que existe uma grande diferença entre um trabalho ele ficar lindo, todo preenchido, bonitinho, dentro daquele design, e uma diferença gigante também entre você fazer um design e fazer todo ele natural. Você fazer com que o procedimento fique, aquela sobrancelha, ela fique extremamente imperceptível. Você levar em consideração a estrutura do cliente, tanto relacionado ao design, né, aos traços do cliente, quanto relacionado também aos direcionamentos dos fios do cliente. Tem muita gente que no início, como eu falei, o início geralmente, o início das sobrancelhas dos clientes, dos nossos clientes, tá? São todos bem, geralmente, do lado direito, são todos bem arrepiadinhos. Geralmente é assim, ó. Tá? E ele às vezes vem pra cá. E o que grande parte do pessoal faz? 90% eu posso dizer, quem tá aí, confere, faz aquilo, ou faz os 3 tracinhos, ou faz um tracinho aqui, faz mais um aqui, sabe? E assim, não é que é feio, só pra vocês entenderem, não é que é feio, tá? Mas vocês que me acompanham aqui, eu quero ver vocês em outro patamar. Então assim, para poder pegar essa questão dessa visão, desde já, em todos os resultados.
E o que você geralmente não tem que fazer quando a gente vai falar de transição, gente, é isso aqui que eu acabei de falar também, tá? De cruzar os fios. Eu vou evitar de mexer naqueles modelos que eu quero desenhar naqueles ali para vocês. Ó, vamos dizer que a nossa transição ela tá bem aqui. O que é que vocês vão evitar de fazer, tá? Seja uma trama down, seja numa trama média, numa trama up, numa trama... qualquer tipo de trama, trama para poder fazer construção de base e tudo mais, vocês vão evitar de fazer isso daqui, ó, no início. Começou ali e tal, veio, e veio, e veio, aqui você começa a descer, ó. E aqui você fazendo uma sequência normal, de uma sobrancelha normal, você vem fazendo, tá? E vem, ó. E tá tudo certo, igual eu falei, no final, o resultado final vai ficar bem preenchidinho, só que você desconsiderou o ponto de transição aqui. Então esse ponto aqui provavelmente vai ficar cruzado, tá? Ainda mais se o cliente for um cliente que tem os fios bem ralinhos, seja uma cliente, seja um cliente. Então, faz parte, é importante vocês agregarem essas questões de transição para que vocês possam ter resultados naturais. E o melhor para você fazer isso, como eu gosto muito de falar, é mesclar. Se você trabalha somente com fios longos, você dificilmente vai conseguir fazer uma boa transição, ainda mais quando você pegar aqui essa aqui, que de repente ela vai ter que virar, ó. Se você faz fios longos aqui, você vai ter essa dificuldade, mas se você tem a praticidade, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar de mesclar os fios, tá? De fios curtos e fios longos. Eu vou fazer toda uma mesclagem aqui. Um fio curto, quando eu falo de um fio curto, gente, só para vocês entenderem a questão da arte, olha só. Eu faço um fiozinho curto aqui, eu posso, se eu quero ter, em vez de eu fazer um fio longo, eu posso pegar esse fiozinho curto aqui e fazer isso aqui, ó. E juntando e fazendo umas coisas nele, umas conexões, que ele acaba virando um fio mais longo, tá? E um fio mais longo, mais bonito também. É isso, se vocês não fizerem dessa forma, respeitando a transição, deixa eu já mostrar a ideia para vocês aqui, ó. Se vocês não fizerem respeitando aqui, ó, vou fazer setinhas aqui, ó. Isso aqui vai todo descer, ó. Se vocês não fizerem, olha só como é que essa daqui é doidinha, ó. Ó. E aqui, ela já vem descendo. Aqui ela vai descendo toda, tá? Se você não fizer dessa forma, seguindo isso daqui, o seu resultado ele provavelmente vai ficar... Eu tô saindo? O seu resultado provavelmente vai ficar artificial. E quando eu falo artificial, é aquele resultado que a pessoa vai olhar pra você e vai perceber vai ver, né, o traço. Por mais que você faça nanoblading, por mais que você faça um traço extremamente fino, se você não respeita o traço do cliente. E tem uma coisa que eu preciso falar com vocês também, tá? Existem métodos, isso é uma questão de método também. Existe uma metodologia que as pessoas, elas realmente desconsideram os fios do cliente. Se ele tem fios ralinhos, se ele tem fios independente da situação, ele desconsidera. E ele desconsidera toda aquela estrutura e faz sempre a mesma armação, tá? Sempre isso aqui, ó. Sempre, eles vão sempre seguindo aqui, tem um ponto aqui, independente do fio, tá? Do direcionamento. Eles vão fazer isso daqui, ó. E aqui eles vão vir, ó. Ó. Quem já viu isso daqui? E não tô reclamando não, tá? Eu tô falando que o único problema é que as pessoas fazem isso daqui independente do fio do cliente. Se o cliente por acaso tinha fio aqui em cima, ele tinha um fio aqui pra cima aqui, ou aqui ele tinha um fio de lado aqui, ela não leva em consideração e sempre fica a trama nova que ela faz. O desenho fica lindo, só que fica parecendo uma impressão. Sabe quando você pega você faz uma impressão no papel? Parece que você imprimiu um resultado na sobrancelha do seu cliente. Isso é muito comum em alguns tipos de sobrancelhas que a gente vê por aí, tá bom? E fazendo, mais uma vez, só para poder reforçar, fazendo esse tipo de tratamento, você entendendo esse direcionamento dos fios do cliente. E, gente, quando eu falo de direcionamento, hoje não é o nosso foco de falar de início, mas aqui também você vê, aqui o direcionamento é esse, por exemplo, ó. Aqui é esse, por exemplo. Olha, ontem eu fiz uma sobrancelha, não sei se eu falei para vocês, eu não postei, ontem eu fiz uma sobrancelha parecida com essa daqui, ó. Só que aqui era menor. Ela fazia o desenho aqui para cima,
Depois ali no final ela era pra cima, mas aqui no meio ela fazia isso daqui, ó. Ela era assim, ó. Eu fiz uma dessa ontem, a sobrancelha masculina de um prefeito lá da cidade de Granja do Ceará. Né? Ele veio para poder fazer o retoque. E de novo eu tive que fazer essa sequência aqui com essa parte superior. Não teve uma boa fixação, a pele extremamente oleosa. Aí eu lembrei de vocês, por conta dessa questão do direcionamento. Sabe que quando eu falo pra vocês aquela sobrancelha bem doida, de fios muito loucos? Olha só, pessoal. Quando você vai enxergar a sobrancelha do cliente, o primeiro ponto que eu recomendo vocês a fazerem, quando vocês estiverem fazendo lá a marcação do design do seu cliente, quando você estiver fazendo aquela marcação do design lá, fez um lápis e tudo mais, quando você estiver fazendo a marcação do design, você já vai observar naquela hora ali aquele direcionamento. Você vai observar, por exemplo, que o início de um lado é mais deitadinho e o início de outro lado ele é mais espichadinho, ele é mais para cima. Você vai observar nessa hora que a cauda de um lado ela pode ser mais retinha, mais que a gente fez naquele exercício de cauda. Você pode perceber que a trama ela é mais para cima, que a cauda é mais para cima. Então, na hora que você está fazendo o design, você já tem que observar o direcionamento dos fios do cliente e você já vai pensando assim, como que eu vou fazer esse fio aqui agora? Vai visualizar e vai começar a pensar em como que você vai executar aquilo para poder ter um resultado natural, tá bom? Fazendo isso, você foi lá, passou o anestésico. Eu recomendo que vocês usem anestésico, tá? Se o seu cliente não sofrer. Se o seu cliente não sofre, você faz um procedimento muito mais tranquilo. Mas isso não é o assunto de hoje. E vocês, quando estiverem preparando o pigmento, estiverem fazendo a misturinha, vocês podem pegar, vocês já identificam, a gente já identifica na hora, tá? A primeira coisa que a gente identifica é onde está a transição de fios do cliente. Onde que o fio começa a crescer aqui, ó, começa a ir aqui, aí de repente ele começa a virar, ele começa a fazer isso aqui. Então, esse ponto aqui, dessa transição, é onde você já tem que perceber de cara, e você pode pegar com a própria tinta que vocês misturaram e fazer uns pontinhos ali, como eu fiz aqui, ó, para você ter como referência, você que está começando, você ainda não tem essa visão e tem medo de perder essa referência no início, você pode fazer dessa forma, tá bom? Tendo marcado o ponto da transição, tá? Olha só para vocês verem que interessante. Tendo marcado o ponto da transição, quando eu faço os meus fios do início aqui, olhando o direcionamento do cliente, quando eu vou desenhar e virar, curvar os fios, eu já estou fazendo o meu fio aqui e já estou visualizando ali, ó, eu já estou vendo aqui, já vendo que ali ele vai ter que fazer esse movimento, ele vai ter que descer, porque aqui ele já está descendo. Então quando eu começo a fazer aqui, eu já tenho que ficar prestando bastante atenção nessa questão da transição, para quando chegar aqui ele fazer uma conexão perfeita. A conexão da transição ela tem que ser perfeita, para o resultado ficar natural, inclusive na trama down, tá? Aqui eu vou fazer, ó. Ó, fio mais longo. Aqui eu posso, né? Depende do seu cliente aí. Olha só, a partir daqui, os fios iniciais a gente está fazendo, a partir daqui eu já vou começar a olhar o direcionamento ali, ó. Eu vou mesclar para vocês, tá? Fios curtos e fios longos, fio curto, fio médio. Isso aqui eu vou fazer para vocês a construção do esqueleto, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu já identifiquei o meu ponto de transição, agora eu vou começar a fazer os meus fios do início aqui, ó, olhando para lá. Eu vou fazendo aqui, mas vou ligando ali, que eu sei que eles têm que se juntarem aqui, ó. Ó, aqui, 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 aqui. Olha, aqui a gente vai fazer os nossos complementos. Ó. Ó. Tá vendo? Aqui tudo tem que me fazer essa curvatura, porque a partir daqui os meus fios vão começar a descer. Então esse encontro aqui entre a transição tem que ficar imperceptível, tá? Então tudo que eu for fazer aqui vai ter que seguir essa ideia de direcionamento. Olha só. Ó. Olha só. E aqui, né, o direcionamento já vai ser todo curvado. Fios, da mesma forma que eu faço fios curtos e longos e mesclo aqui entre eles, aqui também eu vou fazer isso, tá? Posso colocar um fio maiorzinho aqui. Gente, tem pele sintética fazendo isso aqui, tá? Na pele sintética tá lindo, não tá assim igual tá aqui não. Olha só. Aqui na minha linha de transição, só vou dar para porque tá num pincel roxo.
E a ideia da transição é fazer a conexão de um direcionamento para um lado para o outro lado, tá, pessoal? É isso daqui, ó. E no final, você olhar para a sobrancelha no resultado final depois, e você vê que ela praticamente segue um fluxo. Isso aqui, eu vou falar de verdade para vocês, tá? Acho que 90% das pessoas não fazem isso daqui. 90% dos profissionais da micro, da nanoblade, tá bom? Não fazem isso daqui. Vocês estão vendo o ponto de conexão aqui? Olha a diferença de você fazer um trabalho desse daqui e você simplesmente cruzar, né, os fios, você fazer um... Ah, tem gente que faz o que também? Isso daqui, ó. Ah, isso é muito interessante, preciso mostrar isso pra vocês, antes de fazer o próximo. Tem muita gente que faz esse trabalho aqui, por exemplo. Ó, a linha tá aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais fácil. Vou colocar o que eles fazem muito. Tá bem assim. Eles até vêm aqui fazendo direitinho. Até acertam aqui, ó. Mas quando chega aqui, faz isso daqui. Quem aí já viu isso também, ó? Faz assim, ó. Quem aí já viu isso daqui também? Ô, gente, tem muita gente que faz isso daqui, tá? É preciso você entender do direcionamento, da questão da curvatura do fio. A diferença de você fazer um fio extremamente curvado e fazer isso daqui, e você fazer um fio mais espojado, né? Por favor, não façam isso. Nunca na vida de vocês, nunca mais. Se vocês estão vivendo pela primeira vez, eu estou pedindo, por favor, para vocês, não façam isso. Se vocês não sabem o que fazer, como fazer esse fio aqui, clica no link da minha bio e se inscreve no meu curso. Brincadeira. Eu tenho muitas aulas falando sobre isso também, vocês podem acompanhar lá também. Mas se você tiver aí como aluno, vocês vão entender. E tem uma metodologia que eu mostro. Eu tenho uma metodologia de desenvolvimento de fios para poder chegar exatamente nesse resultado, tá bom? Vamos fazer aqui essa transição absurda aqui, ó. Início, bem no início, bem no início. Aqui ela começa... Vamos fazer melhor aqui? Vamos fazer dois tipos de transição nessa sobrancelha aqui, porque aqui está muito de boa. Vamos dificultar o negócio. E aqui eu tenho mais uma transição assim, ó. Olha só. Aqui eu já vou ter, lembra que eu falei, depois que você vem e faz a marcação da sua transição, você já vai fazendo os seus fios olhando para esses pontos de transição. Deixa eu... Ó. Aqui eu já vou, olha só, é muito curto o espaço aqui. Então você tem que estar bem atento com isso daqui. Olha só a ideia dessa transição, dessa trama down aqui. Quando a transição ela vem bem no início das sobrancelhas. Isso aqui acontece muito. Então eu já fiz aqui olhando para cá. Então já tem que vir aqui, gente, ó. Fazendo o movimento já de curvatura. Ó, opa. Isso daqui, ó. Captaram? Ó. E aqui ela já começa aqui, ó. Do lado, a transição dela aqui já vem matando já, deitadinho. Olha só. E aqui eu vou tirar só para poder fazer o melhor desenho da transição. E aqui eu venho fazendo a conexão de um lado com o outro lado, tá? Olha só. Olha só. Só que a gente vai dificultar as coisas que a gente aqui, vocês são meus amigos, né? Quem tá aqui me conhece. E aqui eu resolvi fazer mais uma outra transição, parecida com essa daqui, ó.
Aí essa sobrancelha ela vem descendo e de repente aqui no final ela vai subir, ela vai fazer aquele movimento mais abertinho assim, ó. Então aqui você já, de novo, eu já vou fazer essa transição descendo aqui, olha. E já vou imaginando que aqui ela já vai curvar, olha para você ver. Então, gente, todo o processo da construção da transição começa antes de começar a fazer a sobrancelha. Você tem que ter a visualização dos fios do cliente, você tem que ter a visualização do direcionamento dos fios do seu cliente para poder então, a partir daí, executar essa transição de forma que ela fique perfeita, de forma que ela fique imperceptível, tá bom? Fazer fios nano, fazer fios finos, fazer tudo isso é muito fácil, é muito tranquilo de fazer isso. Isso a gente se aperfeiçoa com treino. Agora você pegar uma sobrancelha, porque vocês... E quando eu falo, gente, o que eu ensino no meu curso é isso, vocês vão poder atender qualquer tipo de sobrancelha que chegar até você, tipo 100% de quem chegar até você, você vai ter condições de atender e dar um resultado extremamente natural. Dá resultado natural. E assim, não adianta eu pegar uma sobrancelha, por exemplo, a sobrancelha de um fio up. Os fios são todos para cima. E geralmente as modelos estão usando, geralmente o pessoal que faz brow lamination. É muito fácil fazer aquela trama. Você vai olhar no resultado daqueles profissionais, você vê aquela trama ali, você vê natural aquela trama. Aí quando chega um cliente com a sobrancelha doida, quando chega um cliente com uma pele madura, chega um homem, chega um senhorzinho, uma senhorinha, você vai, tipo assim, deixa a desejar nesses resultados. Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm capacidade de fazer resultados naturais em 100% dos clientes que chegarem até você. Independente do direcionamento do fio, independente se tem fio, se o cliente tem só um tufinho de fio aqui no meio, aqui, ó, se ele tem só um tufinho aqui, eu ensino vocês a identificar esse direcionamento desse tufinho aqui, e aqui você vai fazer todo ele baseado nesse tufinho para poder chegar no fluxo normal, como se você conhecesse todo o nascimento dos fios, baseado só em alguns poucos fios que você tiver naquela estrutura de sobrancelha. Tá bom? Então foca nisso aqui. Então aqui, do mesmo jeito, eu vou entrar aqui agora e já vou imaginar aqui, ó, já tive a visualização da nova transição aqui, e já vou começar a curvar, ó. Olha. Releve aqui os tracinhos muito curtinhos com o pincel, porque geralmente eu gosto muito de fazer essas conexões, tá? Ó. E aqui, ó, aqui ele vai começar a subir. Olha só, deixa eu apagar aqui. Vocês sacaram isso daqui? Olha a ideia dessa sobrancelha aqui. Olha a ideia dessa sobrancelha aqui com duas transições aqui. Agora você olha de longe, você vai perceber a questão do fluxo, ela está sempre seguindo o fluxo, tá? Vocês que fazem treinamentos em pele sintética, vocês têm que entender que o que vocês jogam na pele sintética não necessariamente é o que você vai fazer no seu cliente. Eu tenho aqui mais de 100 peles sintéticas de treino, de diversas execuções, mas eu tenho a ciência, eu entendi que... Lá no início eu não entendia isso, tá? No início eu entendi que eu tinha que fazer esse treinamento em pele sintética para poder chegar no cliente e fazer no cliente. Agora não, agora eu entendo que o treino em pele sintética é para você ter essa mobilidade na mão, é para você ter essa visualização do direcionamento e para você ter esse manuseio, essa facilidade de manusear e lá na hora você arrebentar. E quando o cliente quer algo que não corresponde à trama natural, porque a pessoa não gosta da trama dela. Eu ia dizendo que isso pode acontecer, só que Dani, os clientes geralmente não sabem de trama. Quem entende de trama somos nós. O seu cliente não sabe da trama. Ele viu que a sobrancelha dele, geralmente quem tem essa dificuldade de não gostar da sua sobrancelha, dos fios da sobrancelha, são esses clientes aqui, ó, que tem a trama toda para baixo, todos os fios para baixo. São os que não gostam da estrutura da sobrancelha. O que você vai fazer nessa hora? Você vai falar, na verdade ele não sabe que ele não gosta do fio. O que ele não gosta, geralmente, é da estrutura do design que ele tem. Geralmente, quem tem essa estrutura de sobrancelha aqui, down, é uma sobrancelha mais... É um design, geralmente, um pouco mais... É um pouco diferenciado, não vou falar que é feio, é um pouco diferenciado, tá? Então, o que você tem que fazer para esse cliente gostar é o design. Você tem que melhorar o design. Só que assim, você vai explicar para o seu cliente, olha, a sua estrutura óssea é essa, a sua estrutura do seu rosto é assim, você vai mostrar para ela, vai realçar para você, o que eu vou fazer para você é
melhorar o seu design, você vai falar, olha, eu vou levantar um pouco essa sobrancelha aqui, eu vou levantar um pouco o seu ponto alto aqui, porque geralmente quem tem os fios down, eles têm a sobrancelha mais caída, tá? Eu vou levantar um pouco o seu olhar aqui, isso daqui para poder ficar dentro da naturalidade, para poder ficar bonito. A sobrancelha inteira, ela começa, sabe aquelas sobrancelhas que já começam aqui viradinhas assim já? Sabe? Quem já pegou sobrancelha que já começa, já que não começa assim, ó, já começa assim. Você vai fazer o acerto do design e você vai fazer todo isso aqui, ó. Ela não, entenda, vou falar de novo, ela não sabe de trama, ela não conhece sobre trama. Ela quer a sobrancelha dela bonita, e quando ela fala de não gostar, ela não gosta do design. Direcionamento de fios, ela não sabe. Ela não conhece que para a gente poder fazer um resultado natural, eu tenho que seguir o que ela tem. Então ela só vê, ela tem uma visão somente das sobrancelhas dela, na estrutura que ela tem ali. Fios, quem sabe como vai mexer com os fios é a gente, é na nossa trama. Então você vai respeitar o que ele tem. Você não precisa nem falar para ela, você pode até questionar, né? Falar, olha, sua sobrancelha tem todo esse direcionamento, sua sobrancelha é linda e eu vou fazer um resultado para poder realçar isso daqui e vai ficar incrível. E você vem preenchendo isso daqui, tá? Seguindo todo o direcionamento, vai ficar espetacular. Então, de novo, nunca, eu vou te falar de coração, para quem estiver me acompanhando aqui, nunca, nem numa hipótese, jamais você vai desconsiderar os fios do cliente para poder fazer o que o cliente quer, tá bom? Se o cliente entender de sobrancelhas, vamos dizer que ele entenda de sobrancelhas, ele fala lá, chega lá, você sabe, mas eu quero assim, eu quero de virado para baixo. Deixa eu te dar um conselho do Darlan. Você fala assim, olha, isso não vai ficar bom em você e eu não vou fazer. Porque o trabalho que você fizer vai ser o que ele vai falar. Eu já dispensei cliente por conta disso, porque queria muito arqueada. E eu falei, isso vai ficar horrível em você. Não combina com a sua estrutura. Aí eu mostro, sua estrutura é uma sobrancelha mais baixa. Isso é comum de você. Se você quiser arquear sua sobrancelha, você vai lá e faz um botox, depois você volta. Mas a sobrancelha ela não pode mudar, a gente não pode fazer isso, porque a gente descaracteriza a pessoa. E eu estou mostrando para vocês, vocês que me acompanham aqui, eu falo sobre naturalidade, de você respeitar a estrutura do cliente, a estrutura natural do cliente e fazer com que ele goste dele, com que ele se ame daquela forma. E você apenas vai realçar, você só vai reforçar aquilo que ele já tem e não transformar ele em outra pessoa. Então dispensa, porque se você fizer, você já viu que sabe que vai ficar ruim. Você conversa, alinha, e se a pessoa ainda disser, mas eu quero, então fala, não vou fazer, tá? Eu sei que isso não vai ficar bom, então você procura outra pessoa para poder fazer, mas eu tô te falando, não vai ficar bom. Depois você não diz que eu avisei. E já aconteceu eu já passei por isso já, e já dispensei cliente por conta disso, tá bom? Então se ela tem a trama toda para baixo, tá? Se ela começa aqui já curvadinha, gente, ó. Se ela começa já curvadinha aqui, pelo amor de Deus, o que vocês aprenderam aqui no início? Não faz isso daqui não, ó. Se ela começa toda curvada aqui, de novo, eu vou falar de novo, pelo amor de Deus, não faz isso daqui, ó. Não faz, ó. Aí daqui você vai e começa a juntar. Gente, meu Deus, pelo amor de Deus, nunca façam isso, tá? Se ela começou curvada aqui, é porque a estrutura dela é essa, tá? Ela é assim. Você tem que respeitar se você quer, ó, só que vamos lá, se você quer resultado natural, tá bom? Se você quer somente preencher aquela sobrancelha ali, e se os fios forem super grossos e escuros e tem áreas com muita falha, como eu faço para não ficar com diferença? Ô Dani, eu atendo sobrancelhas assim também, fios grossos, fios escuros, pele oleosa. Geralmente quem tem esse fio mais grosso, a pele é mais oleosa, né? Vou te dar a dica, você vai fazer com a mesma leveza, com a mesma delicadeza que você faz todos os seus procedimentos, tá bom? E você vai recomendar que ele cuide bem. A única coisa que eu te dou um toque a mais e você vai explicar isso para o cliente, ó, o seu fio ele é escuro, eu vou usar um tom de pigmento aqui, um castanho escuro. Geralmente eu uso castanho escuro. Quem usa Love Beauty como eu uso, utiliza aí. Quem geralmente utiliza Love Beauty utiliza com tons escuros, 5 gotas de light e uma gota e meia de black, tá? E às vezes eu já falei pra vocês, eu não uso laranja mais. Então eu gosto de aquecer com o próprio light. Então se você fizer esse caso, Dani, você escurece um pouquinho, você coloca uma meia gotinha a mais do pigmento da marca que você usa. Pronto, você usa Love Beauty também, você faz como eu. Você usa uma gotinha a mais, um pouquinho a mais do pigmento escuro. Aquela sobrancelha ficou extremamente preta, tá? E quando a gente fala extremamente preta, gente, eu quero que vocês entendessem, não existe fios 100% pretos, não existem. Existem fios castanhos muito escuros.
mas não são pretos. Pretos, você vê aí, se você pegar uma pessoa que te pinta o cabelo de preto, você vê aquele cabelo preto, mas não é, por mais escuro que seja, o cliente, quando chega lá pra gente, ele também não sabe que aquela estrutura da sobrancelha dele é diferenciada, aquele fio ele é extremamente, ele até sabe às vezes. E outra, ele não, aquele buraquinho que está lá atrás, quando o fio é muito grosso, e sobra aquele buraquinho ali atrás, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá todo preenchido aqui, então, e tem um buraquinho bem aqui no meio. Quando a gente está fazendo o nosso trabalho ali, Dani, de nanoblader, os fiozinhos do mesmo, igual eu falei, tá? Mesmo sendo o fio grosso, quando eu faço ali uma estrutura ali por trás, respeitando normalmente o mesmo direcionamento, e aqui eu venho também preenchendo com um fio bem fininho, no resultado final, deixa eu falar, no resultado final, o fio que a gente fez está lá. Pensa comigo em você colocar a ideia, quando você tem uma visão de longe, você vai ver que tem preenchimento ali. O fio ele pode não estar na mesma espessura do fio grosso do cliente, apesar de que quando cicatrizar vai ficar, porque naturalmente o fio ele tem uma leve expansão, tá bom? Não é o ideal, mas provavelmente já pode acontecer. Então, assim, aquele fio ele vai estar ali, já vai fazer parte daquela estrutura, aquela branquinho, aquele ponto de... aquela falha que tem na sobrancelha, ela vai sumir, ela vai desaparecer. E o que você pode fazer no retoque, porque você não vai afundar a mão, igual falou que eu falei pro cliente, tem gente que quando a pele é muito oleosa tem a tendência de fazer o quê? Afundar a mão, jamais façam isso, nunca façam isso, tá? Continue fazendo com a mesma leveza, você vai entender a estrutura, você vai entender a cicatrização do cliente. Quando ele voltar no retoque, você vê que aquela falhazinha continua falhada, você vai falar, Dani, olha, eu fiz com o mesmo tom das suas sobrancelhas aqui agora eu vou fazer com, eu vi que teve um que fixou um pouquinho clarinho, eu vou fazer com meio tom mais escuro, um pouquinho mais escurinho, para que possa dar uma realçada melhor, para que possa aparecer melhor, tá bom? Mas nunca pensem que você vai ter que mudar sua lâmina, usar uma lâmina 12 hard, por exemplo, que é uma lâmina micro, por conta dos fios grossos da sobrancelha. Você vai sempre utilizar as lâminas nano, vai continuar fazendo fio delicado, um fio superficial, independente do tipo de fio do cliente, se for grosso, se for muito escuro ou não. A ideia é a mesma, Dani. O que você vai fazer sempre é no retoque, você vai ver se aquela cor ela pode ter clareado um pouquinho, você vai colocar um pouquinho a mais de pigmento para poder dar uma escurecidinha. Live de retoque, se você estava presente, você vai fazer com a mesma delicadeza, você só vai fazer aonde realmente for necessário, você só vai retocar lá onde teve a falha, por exemplo, lá nos espaços vagos, tá? Quando você faz isso nos espaços vagos, você vai fazer o quê? Você vai deixar essa sobrancelha ainda mais preenchida. Jamais, nunca em nenhuma hipótese, você vai cobrir todos os fios da sobrancelha. Essa daqui é mais um modelo de transição de trama down. E quando eu vou fazer essa execução aqui, tá? Olha só. Eu vou começar essa sobrancelha aqui e já vou entender que aqui ela já vai começar a curvar. E aqui ela já vai começar a curvar de novo, tá bom? E aqui ela já vai vir curvada. Vamos fazer aqui o inicinho de novo? Eu vou fazer um inicinho aqui diferente, igual eu fiz aquela aqui, ó. Que eu fiz igual. Vamos dizer que aquela que ela começa... Olha, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Não, mas não vai ser down. Vai sim. Vamos dificultar ainda mais essa sobrancelha aqui. Ó. Quem já viu uma trama dessa? Eu tenho certeza que vocês já viram, mas não estão lembrando. Como é que é isso aqui, ó? Ela começa aqui assim já. Ó, e aqui ela já vem abertinha aqui de cima, ó. Ó. E aqui ela já vem caindo, né? Lembre que quando eu estou fazendo aqui, eu já estou tendo a visão do direcionamento, tá? Aqui eu já vi que ela vai curvar aqui, ó. Olha, aqui eu já vou seguindo de novo aqui para essa transição. Ó. E aqui eu já tenho a visão aqui de que ela vai curvar também, olha. E aqui ela já vai vir mais retinha, porque aqui ela já vai subir. Gente, eu tenho certeza absoluta
que vocês já fizeram sobrancelhas assim, tá? Talvez vocês podem não ter ficado atentos com esse direcionamento do início e ficado atentos com essa questão da linha de transição. Mas eu tenho certeza que vocês já fizeram isso daqui já, tá? Olha. Deixa eu apagar aqui. Olha que transição doida dessa sobrancelha, gente. Ah, Darlan, não tem. Tem sim. Você tem certeza. Se você pegar seus trabalhos antigos aí e olhar lá, você vai ver sobrancelha assim. Tem certeza absoluta, viu? Você pode não ter seguido esse trabalho aqui, essa linha de transição. Olha só. Olha isso aí, gente. Que coisa mais interessante. E aqui, de novo, eu estou fazendo no quadro, então releva a questão da grossura do fio, tá? Mas a ideia principal da transição, vocês captaram? Do giro que ela dá na sobrancelha, vocês captaram a ideia que ela tem que seguir, que ela tem que ficar imperceptível. Olha só a diferença de você ver um trabalho desse de transição aqui, de você ver isso daqui, ó. Tá vendo? Aí. Um exemplo rápido aqui, tá? Aí aqui, chega aqui, você vê isso daqui, ó. Ou vice-versa, o que eu vi esses dias, sabe o que foi? Dá pra ver? Ó. Acredite, eu vi isso, tá? E eu vi isso de uma profissional cabulosa. E tá tudo certo, mas assim, não é a linha que eu quero que vocês entendam sobre a questão de naturalidade. A sobrancelha da cliente era uma sobrancelha comum, tá? Tinha poucos fios aqui e a base, ela foi fazer uma construção de base e ela fez o oposto. Ela fez isso daqui, ó, até o final. Assim, ó. E o fio era assim. Então aqui embaixo ela deixou tudo pra cima e uniu lá. Resumindo, cruzou os fios e não ficou legal. Tá bom? Aí quando eu iniciar assim, Dani, vamos lá. A transição começa bem aqui, ó. Aí ele já vem aqui. Gente, desculpa a empolgação, tá? E aqui ele já vem aqui. Quem já pegou essa sobrancelha aqui também? E você tem que seguir o fluxo. Você quer resultado natural? Tem que seguir o fluxo. Tá? Se eu desconsidero isso aqui eu vou e jogo um fio. Gente, faça isso aqui, ó. Ai, quando eu vejo isso eu fico assim... por favor, não seja essas pessoas quando eu estiver passando pela página de vocês. Não faz isso aqui não. Respeita o fluxo do cliente, por favor. Tá bom? Esse é o nosso podcast de hoje. Eu queria trazer essas tramas para vocês, tá? Essas ideias de transições, especialmente de trama down, que são, como eu falei para vocês, são infinitas. O curso ele me ensina a fazer 5 tramas avançadas. O curso me ensina a fazer 10 tramas avançadas. Deixa eu te falar, existem incontáveis tipos de tramas. Às vezes a pessoa fica presa com aquilo que ela aprendeu e ela acha que vai chegar uma sobrancelha um dia parecida com aquela ali, pode até chegar, mas geralmente não chega, geralmente vem diferentes, geralmente elas vêm mescladas, tá? Elas vêm diferenciadas, então você tem que entender até a visão. O que eu quero mostrar pra vocês é sobre ter essa visão, essa pegada da visão, saca? Então esse foi o nosso podcast Micro Natural, tá? Onde nós falamos sobre transição da trama down, diversas formas de fazer essa transição. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então amanhã no nosso Natural Brows com Café.